Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos testando aí o áudio. Estão conseguindo me ouvir, me ver? Vai dizendo um oi aí pra mim, tô olhando aqui vocês online. Quanta gente, que maravilha! Boa tarde, vai dizendo oi, Pri, oi, Pri, oi, Pri. Ok, o áudio, estão me ouvindo bem? Boa tarde, Marcelo. Quem mais? Quem mais está ouvindo? Digita aí. Oi, oi, boa tarde. Ouvindo? Legal. Quem mais? For entrando aí. Quem já entrou, compartilha aí nas redes sociais o link, né? Vamos compartilhar conteúdo que hoje vai ser bem bacana. Eu tenho dicas bem legais para vocês. Ai, tá ouvindo? Alto 100%. Oi, Kleber. Quem mais? Urbano, Marcelo, Edinaldo. Boa tarde. Denise, isso aí, vamos compartilhando aí com a galera. Muito bem, muito bem. Que bom estar aqui mais uma vez no canal Empreendedorismo da Local Web. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Guscuma, sou empreendedora e hoje eu vou falar com você de um assunto que eu sou completamente apaixonada, que é vendas. Quem é que gosta de vender? Diz aí, eu. Quem não gosta também pode dizer, não gosto de vender. E hoje eu vou te falar o porquê você tem que começar a amar vender. Você não faz ideia do quanto isso vai transformar os seus resultados e principalmente os resultados da sua equipe. E aí, todo mundo ouvindo? Muito bom, Paulo, William, muito bom. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem ir mandando as perguntas. O Rafa da Local Web está aqui comigo, né, Rafa? E o Rafa vai aí me sinalizando e eu vou respondendo. Se der ao longo da palestra, ou vou disponibilizar os minutinhos antes de finalizar para responder as suas perguntas, tá bom? Compartilhar a tela. Então, o que vamos falar hoje é sobre vendas. Toda empresa precisa vender para ter resultados. E principalmente, todo mundo dentro de uma empresa precisa saber vender. Vender produtos, serviços e principalmente ideias, conceitos e a marca da empresa. As pessoas que trabalham com você precisam saber vender de alguma forma, né? E o que eu vou compartilhar hoje com vocês é um módulo de um treinamento meu, criado pela minha empresa, Buscuma Treinamentos, que se chama Elite de Vendas. Então, esse treinamento, eu ministro ele tanto em company, para as empresas, para os times, como também temos algumas turmas abertas. E aí, quando eu recebi o convite da Local Web, eu falei assim, poxa, vou compartilhar aí com a galera, porque um processo de vendas simples e eficaz, se colocado em prática, traz bastante resultados. Tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo aí me ouvindo? Vai compartilhando quem foi entrando, hein, galera? Então, aqui um pouquinho sobre mim. Eu fui empreendedora na área de agência de comunicação por 8 anos, né? E há 2 anos atrás eu dei uma grande virada na minha vida. Foi quando eu conheci o coach, foi quando eu conheci treinamentos. Eu comecei a não mais só trabalhar com marketing, mas trabalhar pessoas. Porque não é possível mudar resultados se a gente não muda comportamento. E hoje eu vou falar sobre isso com vocês. Que vendas está muito mais ligada ao comportamento do que ao produto ou serviço que é oferecido, tá? E aí, nesses 2 anos para cá, eu vim me dedicando a potencializar pessoas e capacitar pessoas, tá? E eu vou passar um pouquinho aqui. E a regra número 1 é energia. Todo vendedor, todo empreendedor, em primeiro lugar, precisa ter um nível muito alto de energia. Energia para fazer o que tem que ser feito, energia para sonhar, energia para engajar as pessoas, para liderar pessoas, energia para criar, energia para vender. Vender ideias, produtos, conceitos. Então, a regra número 1 é energia. E eu quero ver você digitando aí qual é a regra número 1 do processo de vendas.
Energia, energia. Vai colocando aí a cidade que você está assistindo. Já vi aqui, Kelly de Mogi das Cruzes. Bem-vinda, Kelly. Vai colocando aí a sua cidade, que aos poucos eu vou dando uma olhadinha aqui e já vou falando pro pessoal de onde temos pessoas do Brasil todo aqui. Legal? Então a regra número 1 é energia. Sem energia a gente não consegue fazer o que tem que ser feito, né? E a profissão vendas, né? Quanto preconceito que as pessoas têm sobre vendas, assim, poxa, vendedor, mas vendedor é chato, o vendedor ele é insistente, o vendedor ele não honra com a sua palavra. E são crenças realmente que nós construímos em relação à profissão por experiências que tivemos no passado. O seu cliente também teve experiências negativas no passado. Então, por isso que tem muito receio na questão da profissão vendas. Mas a notícia é que somos todos vendedores. Isso mesmo, todos nós somos vendedores. Depois que você realiza uma venda, é que algo acontece na sua empresa. Então, assim, eu sempre digo dentro dos meus treinamentos que o vendedor, a equipe comercial, precisa ser realmente a equipe mais valorizada dentro de uma empresa. É realmente aquela equipe, aquele vendedor que traz todos os resultados. Não é possível existir o setor administrativo, financeiro, produção, se não tem o setor comercial. E nesses últimos anos, diante de uma crise política, uma crise moral que o nosso país está vivendo, as pessoas justificam muito a falta de resultado pela queda nas vendas. Por isso que precisa se fazer ações diferentes. E vendas é comportamento. Então, aqui, ao longo da nossa palestra, eu vou falar algumas palavras-chave que eu gostaria que você fosse marcando aí, que você levasse isso para o seu dia a dia. Então, a primeira foi energia e a segunda é comportamento. Então, depois você vai montar esse quebra-cabeça de palavras-chave e vai organizar isso em prioridades para você começar a implantar dentro da sua empresa. Legal? Deixa eu ver aqui. Galerinha, energia, nossa, Mato Grosso, Campinas, Arujá, Canoas, Vila Mariana. Gente, muito bom. Vai compartilhando aí nas redes sociais com os amigos de vocês. Muito bom, muito bom. Então, aqui dentro da profissão vendas, nós precisamos respeitar quem são realmente vendedores de verdade. Precisamos respeitar a nossa equipe e principalmente aceitar que cada empreendedor, ele é um vendedor. Então, se a gente observa hoje as maiores empresas, os donos, eles são vendedores. Eu gosto muito de ouvir Flávio Augusto falando assim, cara, esse cara é um mega vendedor. Vendedor de sonhos, de ideias, ele é um engajador de pessoas, através da habilidade dele de vendas, que é possível se desenvolver. Então, algumas pessoas dizem, Priscila, mas a pessoa que vende nasce com a veia de vendedor, já nasce vendedor. Não, venda é técnica, venda é ciência, qualquer pessoa consegue aprender a vender. Legal? E aí, vai me dizendo aí se você é empreendedor, você é um vendedor. Olha o Messias, Santo Amaro, bem-vindo, Messias. Legal, Danilo, Vale do Paraíba, isso aí, Danilo, energia, energia. Muito bom, muito bom. Tem uma frase aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: o elevador de sucesso está quebrado. Você tem que pegar a própria escada e subir até o próprio esforço determinado. Essa é a profissão vendas. Então, hoje, se você tem uma equipe comercial, eles precisam ganhar por resultados que eles oferecem. Então, o que eu vejo são muitas pessoas entrando na profissão vendas como uma simples ocupação e não tendo isso como uma profissão. Então, essas pessoas que entram porque é o único emprego que ela conseguiu vender, ela vai ficar ali sempre esperando que aconteça algo melhor. Sempre que apareça algo que ela volte para a área de atuação dela, e ela vai ter isso só como um passatempo, para ela passar essa chuva e ela realmente conseguir algo melhor. Só que enquanto a pessoa não assumir essa responsabilidade, que ela
é uma vendedora e que ela vai entregar o melhor dela para essa profissão, ela não vai ter resultado na vida pessoal, não vai ter resultados na vida profissional e, principalmente, ela estará prejudicando o crescimento e os resultados de uma empresa. E é isso que eu vejo hoje dentro das empresas. São vendedores, são equipes comerciais completamente desengajadas com o propósito da profissão vendas, desengajadas com a própria empresa e o empreendedor sobrecarregado de ter que arrastar realmente, carregar todo esse peso nas costas. Então, hoje no processo de vendas que eu vou apresentar de 9 passos, seja você um vendedor, você é um representante comercial ou você é um empreendedor, se você aplicar passo a passo, eu garanto que você vai ter resultados excelentes. Porque eu já fiz isso muitas vezes. Eu já treinei centenas de equipes e todos eles que colocaram em prática e continuaram. Apesar dos acontecimentos, continuaram, eles tiveram resultados. Legal? Deixa eu ver aqui a galerinha de onde fala. Roberto de Barueri, Ricardo, lá Ricardo. Marcelo Itapetinga, São Paulo. Claudete de Arujá. Muito bem, Campinas, é isso aí. Você que está entrando, já vai compartilhando aí nas redes sociais o nosso link para as pessoas participarem mesmo e fazerem perguntas, porque através das dúvidas dos outros nós aprendemos muito. Eu aprendo muito com vocês e o que eu puder compartilhar aqui das minhas informações, vou compartilhar. Legal? Muito bem. Já tem perguntas, Rafa? Ainda não? Legal. Um fator fundamental aqui dentro da profissão vendas é a confiança no produto. É o quanto você confia naquilo que você vende. É o quanto você acredita na sua empresa, na missão, nos valores da sua empresa. Enquanto os valores da sua empresa estão alinhados com os seus valores pessoais. É o quanto realmente você acredita nesse mercado. O quanto você pode fazer a diferença na vida do seu cliente. É o quanto realmente o seu produto atende uma necessidade. Isso está relacionado à confiança, principalmente a confiança que você tem em você. Por que as pessoas elas desistem da profissão vendas? Porque elas têm medo da rejeição, porque elas têm medo da reprovação. O maior desafio do vendedor é oferecer algo e ouvir um não. Eles têm medo do fracasso, eles têm medo de não ser aceito. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Quando o cliente diz não, ele não está dizendo não para você. Simplesmente ele está dizendo não para o seu produto ou talvez para a sua empresa. Não é nada pessoal. E quando você começar a entender que não é nada pessoal, você vai criando resistência e resiliência para o próximo cliente, para o próximo nível. O que eu costumo dizer dentro das equipes é o seguinte: você precisa de 20 nãos para ter um sim. As pessoas falam, nossa, 20 nãos. Isso vai te criar resistência, porque cada cara que dizer não para você, você fala assim, poxa, muito obrigada pelo seu não, você está mais próximo do sim. Um pouco mais à frente eu vou falar sobre objeções, como trabalhar e você realmente converter uma objeção numa venda. Então, não tenha medo da rejeição, não tenha medo da reprovação e do fracasso. É realmente um desafio, é para os fortes, realmente trabalhar com vendas. Opa! A vergonha também, né, da profissão. Então, muitas pessoas começam a entrar na ocupação, vou trabalhar como ocupação de vendas, e elas têm vergonha de falar para os familiares, de falar para os amigos que estão trabalhando com vendas. Então, essa vergonha, ela atinge completamente os resultados. Porque as pessoas poderiam ser potenciais clientes dos produtos ou serviços para que ela tenha a oferecer. Só que ela não oferece, né? Então, tudo isso está relacionado à confiança. Então, se você tem uma equipe, ou você mesmo, talvez, intimamente, aí dentro, tiver vergonha do que você faz, veja qual é a forma de você reavaliar, de você se posicionar. O porquê que você está com vergonha? Está com medo da rejeição, medo do fracasso, tá bom? Então,
O próximo passo, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Tem perguntas? Nossa, agora tem um monte de perguntas. Eu vou respondendo aos poucos para vocês. O mais difícil é engajar pessoas, o Messias, né? Messias, sabe por que é difícil engajar pessoas? Porque as pessoas, o time, né, principalmente quando ele não é bem selecionado para trabalhar na empresa, ele só entra pelo dinheiro. E você não engaja ninguém por muito tempo pelo dinheiro. Então, pelo dinheiro, você vai motivar a pessoa no máximo 3 meses. Isso é comprovado cientificamente. Assim, quando nós compramos um carro, compramos uma casa, aquela sensação de prazer e realização, ela tem durabilidade, 3 meses. Então, empresas que vivem motivando as pessoas pelo dinheiro, ela não tem um crescimento de resultado constante, porque isso vai acabando. As pessoas querem muito mais que dinheiro. As pessoas, elas querem se sentir pertencidas a um grupo, a algo maior. As pessoas elas querem fazer parte da empresa, não só como um simples colaborador, mas uma pessoa importante, que ela possa criar, que ela tenha liberdade de opinar, que ela tenha a possibilidade de inserir ali a personalidade dela dentro do negócio. Então, o engajamento, ele está alinhado à missão da empresa e do colaborador. Como eles podem se juntar nesse momento para que realmente ambos consigam seus resultados sendo satisfeitos uns com os outros, né? Porque às vezes eu vejo muitos empreendedores com muitas metas, muitos planos de crescimento e expansão e sem nenhuma visão para o colaborador dele que está lá, que vai ficar lá por muito tempo. Pelo lado do colaborador, ele também se sente desmotivado de entregar todo dia, né? De entrar numa rotina e não tem uma perspectiva de crescimento futuro. Não é só financeiro, é de pertencimento. Legal? Muito bem. Deixa eu voltar aqui na tela. Outra coisa também que atrapalha muito a questão das vendas, né? São os padrões pré-estabelecidos. O que são eles? Opa, deixa eu clicar aqui. São um autoconceito, crenças. É o que eu acredito sobre mim, o que eu acredito sobre a vida, o que eu acredito sobre as pessoas. Então, esse padrão pré-estabelecido, ele impede muitas pessoas de alcançarem sucesso. Eu já vi muitos vendedores não conseguirem se apresentar para determinado nível de cliente por se acharem inferior. No nível intelectual, no nível financeiro, eles acham que eles precisam estar alinhados ali no mesmo padrão para oferecer algo. E muito pelo contrário, eles só precisam acreditar neles e ter uma autoestima para que ele consiga sim ajudar esse cliente. Porque venda, na verdade, ela é bem realizada quando a gente entrega ao cliente algo que satisfaz alguma necessidade dele. As pessoas só compram por 2 motivos: dor ou prazer. Coloque aí essas 2 palavras-chave também. Dor ou prazer. Por esses 2 motivos, as pessoas vão comprar de você. Ou porque ela quer se livrar da dor que ela está sofrendo, ou porque ela está em busca do prazer. Simples assim. Então, olhando para o seu produto, olhando para o seu serviço, ao que você oferece aos seus clientes, se você fizer uma lista dos seus últimos 10 clientes atendidos, vai lá e fala: o João comprou por quê? Dor ou prazer? A Maria comprou pelo quê? Dor ou prazer? Você vai entender que é um padrão. E quando você começa a entender o padrão do seu cliente, fica muito mais fácil a abordagem. Legal? Vamos lá. Quebrar padrões gera desconforto, né? Então, toda vez que a gente está quebrando um padrão nosso, que é um autoconceito, a gente se sente desconfortável com isso. É algo como a boca seca, é algo como a mão ficar suando, dá uma tremedeira, porque estamos saindo da nossa zona de conforto. Então, se, por exemplo, eu estou acostumada a atender clientes individuais, eu vou lá, face a face, e atendo individual. Aí, de repente, eu chego numa reunião, tem 5 pessoas, onde eu tenho que apresentar o meu produto ou o meu serviço. Então, ali, o meu padrão já foi quebrado. Então, eu já vou ficar mais tensa, vou ficar mais nervosa com essa apresentação.
E quando eu fico nervosa com essa apresentação, eu esqueço tudo que eu sei fazer de melhor, que é apresentar o meu serviço, que é mostrar aquilo que eu sei fazer. Por quê? Toma conta de mim o meu julgamento. Toma conta de mim as minhas crenças. Eu começo a falar assim, poxa, o que eles estão pensando de mim? Ai, meu Deus, será que eu vim muito bem vestida? Ai, será que eu vim mal vestida? Ai, meu Deus, será que eles estão me olhando? Então, quando esse padrão é quebrado, vai gerando desconforto. E as pessoas desconfortáveis, elas não conseguem atuar com a sua essência. Outro dia eu estava dando um treinamento para uma equipe e um vendedor super experiente, com 20 anos de mercado, ele trouxe essa experiência dele, ele falou justamente, Priscila, quando eu fui fazer uma palestra e me chamaram, porque eu era o vendedor que mais tinha resultados na empresa, e aí eu já estava muito pronto para fazer aquilo. E alguém me disse atrás, eu quero só ver se ele é tudo isso mesmo. Na hora, ele falou assim para mim, eu esqueci até o meu nome. Por quê? Ele não estava preparado para esse autoconceito dele. Ele tinha uma imagem dele, mas será que as pessoas estavam esperando muito dele? Então quebrou o padrão pré-estabelecido dele e ele realmente esqueceu até o nome dele. Ele falou que foi a pior palestra que ele fez, que ele gaguejava, que ele ficava suando frio. E as pessoas falaram, cara, esse daí que traz mais resultados, imagine o pior. Então isso foi gerando um bullying por muito tempo. Ele ficou com essa sensação. Por muito tempo ele ficou com aquela imagem e impedia realmente ele de ter novos resultados. Então, a quebra de padrões, ela precisa ser constante. Se eu quebrei um padrão meu hoje de me desafiar, eu preciso repetir isso muitas e muitas vezes para que isso vire um hábito, para que isso se torne natural, para que eu não sofra, eu não quero sofrer mais com isso. É assim que a gente quebra os nossos padrões. Legal? E aí, me digam, né, o que vocês estão achando aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Muito bom, vai compartilhando aí, já tem muitas perguntas, né? Deixa eu ver outra pergunta aqui. O Carlos falou, o maior desafio seria as crenças limitantes. Carlos, foi o que eu acabei de falar, que é o nosso autoconceito, quando eu me sinto preparada realmente para fazer as coisas, né? Vou falar sim, Eric, sobre captação de clientes, como bater metas de vendas online. Então, metas de vendas online vai muito ali da estratégia do seu negócio, né? Então, muitas pessoas querem vender pela internet, mas elas estão divulgando de forma geral para todo mundo. Não é todo mundo que é o seu cliente. Eu vou falar disso no processo onde eu falo de qualificação. É preciso entender quem é o seu mercado, qual é a necessidade que você atende especificamente com o que você está oferecendo. Legal? Muito bom. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, você determina os seus resultados baseado no seu autoconceito. Então, se eu acredito que eu posso atender empresas nível A e B, eu vou atender empresas nível A e B. Essas empresas pagam mais pelo meu serviço? Sim, pagam. Então, isso está relacionado à minha autoestima, à minha automotivação. E vendas é comportamento, né? O que eu vejo também dentro das empresas são empreendedores querendo mudar resultados. Priscila, dá para fazer um treinamento com a minha equipe, porque eu quero que eles vendam mais, eu quero que eles batam as metas. A primeira coisa que eu falo é, não adianta dar treinamento técnico de vendas. Você tem pessoas aí com 5, com 10 anos de experiência. O que vai mudar os resultados em vendas, a primeira coisa é mudar comportamento. É a energia que essa pessoa chega no trabalho, a energia com que ela fala com o cliente. Numa negociação, vence quem tem mais energia. Simples assim. Então, se o vendedor liga para o cliente, oi, João, boa tarde, com essa energia morta, e o João tá lá do outro lado, oi, quem é? Isso é o quê? Já perdeu a venda. Venda energia. Então, quando nós começamos lá, que tem o homenzinho com a bateria cheia, eu falei para vocês, a palavra-chave é energia, é a venda. O cliente sente o quanto você é motivado pelo que você faz, pelo tom da sua voz, pelo telefone.
Presencialmente, então, nem se fala, ele só demora 3 segundos para julgar você. Se você realmente é um cara de confiança, se você realmente acredita naquilo que você está fazendo. Então, energia é mudança de comportamento. Então, começa a mudar o clima, quando as pessoas chegam dentro do trabalho, bom dia, faz hi-fi na galera, toca uma música, faz uma massagem logo cedo e você vai ver o resultado mudar. Legal? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Legal. Tem aqui do Ednos Ramos. Estou tendo dificuldades em convencer meu cliente a comprar meu produto no preço que está, pois a concorrência tem baixos preços. Mas a empresa a qual represento tem um excelente produto. Ednos, é o seguinte, precisa agregar valor. Se você está mostrando um produto commodity, tipo uma garrafinha plástica, você está mostrando isso, o seu concorrente também, o cliente só está vendo isso e comparando o preço. Mas se você agrega valor à experiência do cliente comprar o seu produto, em termos de garantia, satisfação, em relação à necessidade, à durabilidade do seu produto, porque realmente a primeira coisa que o cliente vê é o preço. Então, por isso que a última coisa que se fala dentro de uma negociação é o preço. Você precisa agregar muito valor ao seu produto, aos seus diferenciais, aos anos de pesquisas que a empresa teve, as experiências e tudo isso. A última coisa é o preço. Por quê? Quando chegar no final, o preço vai ficar muito pequeno, perto do valor agregado. Então, as pessoas confundem muito valor agregado e preço. Então, precisa deixar isso muito claro para o seu cliente. Agregue valor. E você vai ver que o seu concorrente vai ficando cada vez menorzinho lá. Legal? Vamos falar um pouco mais disso lá na frente. Aqui tem uma frase que eu adoro, né? Quem vence primeiro, né? Dentro de uma ligação de vendas, sempre tem uma venda. Ou é sua para o cliente, ou é do cliente para você. Ou é o cliente vendendo um não para você. Então, sempre vai ter uma venda. Então, aqui que está o negócio. Quem vence primeiro, você ou o cliente? Né? Quem vence primeiro, a sua mente ou é o cliente? Porque o que eu vejo também são muitas pessoas já pegando o telefone, pensando, ai meu Deus, só tomara que não atenda, tomara que só chame, tomara que isso, tomara que aquilo, ai meu Deus, ele não vai querer, não vai querer, não vai querer. Então já perdeu, não tem como dar certo. Começa no pensamento. Então, como eu penso, o pensamento, ele gera o meu sentimento, que gera o meu comportamento. É simples assim. Então, se por acaso você não está conseguindo fazer boas ligações, se sua equipe não está dando resultados, stop. Primeira coisa, o que você está pensando antes de ligar para o cliente? Que o cliente vai achar que é caro, que o do meu concorrente é mais barato. Estou pensando isso. Muda o pensamento. Qual é o pensamento que você deveria ter no lugar? Simples assim. E tudo começa a mudar. Mudança de comportamento, mudança de resultados. Legal? Muito bom. E agora chegou aí a hora mais esperada aí da nossa palestra, que é os 9 passos para o sucesso, que eu chamo também do processo de vendas eficaz. Então, tudo que você fizer a partir de hoje, encaixado nesse processo, você vai conseguir medir exatamente os seus resultados. Então, esse processo que eu vou apresentar, ele pode ser feito por uma pessoa, ele pode ser feito por uma equipe, onde cada um da equipe faz parte de um processo. Então, fique à vontade, mas siga o processo. É como assim, a receita de bolo está pronta. Só precisa colocar os ingredientes na ordem certa, fazer a coisinha certa que vai dar certo. Bacana? Deixa eu ler uma perguntinha antes para vocês. O Mark. Fabricamos pijamas desde 93. Temos uma marca já um pouco conhecida pela criação e qualidade. Chegamos a 10 funcionários. Hoje, chegamos a ter 10 funcionários. Hoje, eu e minha esposa, mas devido à depressão, estamos sem vontade.
Como pode dar uma injeção de ânimo em nós? Marketing é o seguinte, precisa ter propósito em fazer o que faz. Então, você como empreendedor, precisa ter a certeza que você faz isso por amor, por paixão, que realmente você tenha uma história em torno dessa empresa. Então, quando a gente coloca o coração dentro do nosso negócio, quando a gente consegue transformar não só a nossa realidade, mas a realidade dos nossos colaboradores, a realidade da nossa sociedade, a realidade dos nossos clientes, através daquilo que a gente faz, a gente tem energia. O nosso ânimo, ele vem da contribuição com o nosso meio. Então, muitas pessoas, elas vão perdendo a vontade pelo negócio, porque ela entrou no negócio apenas para satisfazer o eu. E quando o eu está satisfeito, vem essa questão desse desânimo. Porque, poxa, eu tenho tudo que eu sempre quis, mas e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Então, a questão é propósito. Então, sente com a sua esposa, desenhe uma missão clara, uma missão motivadora para os dois. Além dos dois, como que vocês impactam o meio de vocês através dessa empresa, através desse negócio, você vai ver que realmente a injeção de ânimo está aí. Legal? Muito bom. Mas... daqui a pouco eu leio mais, vamos lá aos 9 passos, né? E o passo número 1, E o passo número 1 é prospecção. Não existe um processo de venda sem prospecção. Eu digo que prospecção é como uma chuva, tem que chover muito cliente de todos os lados. Prospecção acontece a todo momento. É você que faz, a sua equipe que faz, você tem que ensinar o seu marido, a sua esposa a fazer os seus filhos prospectarem na escola, em todos os lugares. Prospectar muitas pessoas. Porque é através desse nicho de prospecção que a gente começa a iniciar o nosso funil de vendas. E o que eu vejo também são muitas empresas investindo na prospecção da mídia digital, querem cada vez mais prospecção, cada vez mais clientes, e depois quando conseguem esse e-mail, esses leads, elas não conseguem trabalhar, elas se perdem. Então, tem empresas que têm aquelas planilhas imensas de e-mailing, tem empresas que têm muitos clientes inativos e não conseguem trabalhar. Então, beleza, Priscila, eu já tenho muito, a minha prospecção está muito boa. E agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é um passo muito importante, que é a qualificação. Não é todo mundo que a gente prospecta que está qualificado para comprar o nosso produto ou o nosso serviço. Simples assim. E esse é o maior erro das pessoas que trabalham com vendas, é oferecer o mesmo produto para todas as pessoas. Lembre-se que as pessoas compram por dor ou prazer. O seu produto, ele existe para sanar uma necessidade do seu cliente. Não são todas as pessoas que têm a mesma necessidade. Então, você precisa começar a qualificar quem é o seu cliente ideal. Ah, mas como começar isso? É simples. Estude os dados que você tem hoje. Quem são aí os seus top 10 clientes? Por que eles compram de você? Quem são aí as pessoas que compraram nos últimos 2 anos de você? Por que elas compraram? Qual é ali a classe social dessas pessoas? Qual é o perfil socioeconômico dessa pessoa? E você vai começar a ver que elas são bem parecidas. Então, você vai desenhar aí o que nós chamamos de avatar. É a persona do seu negócio. E aí, é através dessa construção que você vai começar a direcionar a sua comunicação. Teve uma pergunta aqui, ela vai fazer, poxa, como eu faço para captar mídias sociais? Tá aqui, você tem que qualificar quem é o cliente que você quer. Senão, você vai investir muito em anúncio na mídia social, na mídia digital, e você vai converter muito pouco. É a mesma coisa, você vai estar no nível número 1 de prospecção, muitas prospecções, só que clientes não qualificados, e isso vai interferir no próximo nível, que é agendamento de reuniões,
ou apresentações, ou reunião via Skype, não interessa. Você precisa fazer esse contato com o seu cliente, independente do seu segmento. Esse primeiro contato precisa ser feito, seja ele presencial, seja ele online. As pessoas precisam te conhecer, conhecer o seu negócio, para que ela crie relacionamento, para que ela confie em você. Então, vendas está relacionado a relacionamento. Então, coloca aí outra palavra-chave, além do comportamento, é o relacionamento. Como que eu vou comprar de você se eu nunca ouvi falar o nome da sua empresa, se eu nunca ouvi falar de você? Então, eu preciso te conhecer, eu preciso confiar em você. Se puder ir presencialmente, melhor ainda. Porque quando você vai na empresa do cliente, você vai até o cliente, você consegue analisar o cenário do seu cliente. Você consegue entender o universo dele, você cria empatia com o seu cliente. E a partir de então, você consegue ir para o próximo nível, que é identificar os problemas dele e esclarecimento. Eu preciso entender o que esse cara precisa. O que ele precisa comprar? É realmente o que eu tenho para vender? E aqui mora um grande segredo da venda. Eu não posso pegar a minha cartela com 500 produtos e visitar o meu cliente e ficar falando sem parar. Olha, a gente tem produto A, B, C, D, E, E. E aí o cliente fala assim, meu Deus, não preciso de nada disso. O cliente já vai, não, então a gente marca um outro dia, a gente volta a conversar. Por quê? Não foi feito essa identificação das necessidades do cliente. Não entendi, eu não perguntei o que ele precisava. Então, aqui na identificação dos problemas, observe bem, vocês têm que perguntar muito. Numa conversa, numa negociação, o vendedor tem que falar menos e perguntar muito. Quem fala é o cliente, deixa o cliente se abrir. Porque quando o cliente entra em contato com você, no início, ele vai apenas falar de forma superficial o porquê ele precisa do seu produto ou serviço. E através dessas perguntas, aqui que entra no passo 4, a venda consultiva, né? Quando eu entendo a necessidade do meu cliente, quando eu realmente vou fazendo um diagnóstico do que ele precisa, eu sim me torno um vendedor de elite, um vendedor com diferencial. Isso é muito bacana, isso é muito impactante. Então, pergunte muito mais. Então, até no telefone mesmo, sabe? Eu vejo pessoas que me ligam de várias empresas, não tem um segmento específico. E tá com o script decorado, então, gostaria de falar blá, 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 blá. Nem perguntou se eu posso falar, nem perguntou se eu estou ouvindo, nem fez questionamentos para ver se eu estava interagindo. E simplesmente eu não entendi nada que aquela pessoa falou, porque eu estava aqui mexendo no meu computador, eu estava fazendo outra coisa. Então, pergunte, porque quando você pergunta, a outra pessoa é obrigada a responder. E não fale nada até ela não responder. Ela precisa te responder para que haja um diálogo entre perguntas e respostas. Bacana? Deixa eu ver aqui. Mais perguntas. Perguntas. O Renato, Pindamonhangaba, São Paulo. Sou fotógrafo há 10 anos e passei várias fases desse mercado, que cada dia tem sido mais prostituído por novos profissionais preocupados em vender volume baixando preços e por vezes deixando a qualidade de lado. O que devemos fazer quando os teus concorrentes entram nessa briga de preços e quando você vê que todos estão vendendo mais barato um produto até que tem qualidade, mas para não ficar sem trabalhar, acabam se rendendo a essa tática dos preços baixos. Renato, agregar valor. Lembre-se que o cliente, ele paga muito mais caro por uma marca que ele confia do que uma marca que ele não confia. Por quê? Porque tem valor agregado, né? Por que as pessoas pagam caro no café da Starbucks e um café idêntico dentro de uma padaria custa, 3 vezes menos, 4 vezes menos? Pelo valor agregado à marca, o conceito que está relacionado à marca. Então, invista na sua marca. Esse vai ser o seu grande diferencial. Entende através da qualificação quem é o seu cliente ideal. Possivelmente você está aí
vendendo para todo mundo, ofertando para todo mundo, não. Se você realmente quer ter diferencial, você precisa ter um nicho de mercado que você atende, que as pessoas tenham você como uma referência do seu segmento. Bacana? Vamos para o próximo nível, que é o nível número 5, que é a apresentação. Então, eu fui lá no meu cliente, identifiquei o problema dele, fiz ali a minha venda, ainda não, fiz a minha abordagem consultiva dele. O que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar de forma personalizada. Lembre-se que eu tenho um catálogo com 500 produtos. Eu não vou falar dos 500 produtos, porque aqui no passo 4 eu identifiquei quais os produtos que realmente atendem à necessidade do meu cliente. Tudo bem que eu tenho vários produtos que atendem, só que ele precisa confiar em mim primeiro para comprar todos os produtos. Então, eu vou pegar aquele que mais vai atender a necessidade dele, que vai dar resultados rápidos para ele, porque as pessoas querem soluções rápidas também, cada vez mais. Então, dor ou prazer, eu vou identificar ali por que ele precisa. Da dor. Então, qual produto que eu tenho dentro da minha carteira que vai livrar ele da dor mais rapidamente e eu consigo dar esse resultado para ele e depois ele consegue comprar os outros produtos. Isso aqui é a apresentação, que eu chamo que é uma apresentação personalizada, focada no que o cliente precisa para realizar lá a dor ou o prazer dele. Bacana? E aí eu fiz a apresentação personalizada, ok, o cliente se interessou muito pela minha apresentação, realmente eu peguei o gatilho da dor ou do prazer dele e ofereci algo que vai resolver o problema dele. E aí, depois vem aqui o passo 6, que eu adoro, são objeções. Então, muitos vendedores, muitos empreendedores, eles fazem ali, ó, passo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, com muita excelência. Mas quando chega aqui, eles abandonam o barco. Eles simplesmente desistem de continuar a venda. Só que eu vou falar uma coisa para você. É aqui que a venda começa. A venda começa quando o cliente diz não. A venda começa quando o cliente inventa uma história para você para não comprar. A objeção, ela tem que ser contornada para você. Uma coisa que eu sempre digo para a minha equipe, para as equipes que eu treino. Nesse momento da objeção, imagine aí sua mãe e a mãe dele. Imagine aí o seu filho e o filho dele. Quem você quer ver chorando? Simples assim, aqui alguém vai ganhar. Então que chore a mãe dele e não a minha mãe. Então aqui eu vou usar todo o meu argumento, toda a minha energia e eu vou entender a objeção do meu cliente. Quais são as objeções chaves de ouro? Não tenho dinheiro. Ok, senhor. De quanto especificamente você está falando? Você não tem dinheiro hoje ou não vai ter dinheiro nos próximos 6 meses? Não vou ter dinheiro nos próximos 6 meses. Tá, e depois desse período, como que nós podemos fazer um parcelamento hoje um pouco menor e depois você continua pagando as parcelas que caiba dentro do seu orçamento? Então, assim, para cada objeção, você no mínimo tem que ter 20 respostas. Não tenho dinheiro, mas tem dinheiro para pagar à vista ou não tem dinheiro para pagar parcelado? Entender ali o seu cliente e não dar margem para ele realmente colocar essa justificativa em você. Porque nesse momento da objeção, não é só a desculpa que ele está te dando. Tem coisas lá atrás. Ele tem medo de tomar uma decisão, de fazer uma compra errada. Ele tem medo do fracasso, de dar errado. Poxa, eu poderia ter investido em outra coisa, estou investindo nisso. Então, o seu cliente tem muito medo e ele vai te dar uma desculpa. E aqui que a sua energia vai fazer toda a diferença. E lembre-se, pergunte sempre. Se o cliente falar, não tem interesse, por qual motivo? Porque eu tenho que falar com a minha esposa. Essa daí também é campeã. Tenho que falar com meu marido, tenho que falar com a minha esposa. Ok. Dê a garantia para o seu cliente, tá? Você gostou? Se dependesse exatamente só de você, você fecharia comigo agora? Aí a pessoa vai dizer sim, fecharia. Então, ok, vamos fechar agora e você conversa com o seu esposo. Se porventura ele não aceitar, a gente cancela o contrato, te dou uma garantia e aí dentro do seu negócio você tem que ver a garantia que você pode dar. Mas lembre-se que você já fez ali 5 passos para conquistar esse cliente, não pode deixar ele sair daqui sem tomar a decisão de compra.
Outra objeção que a gente encontra muito aí. Ah, é porque eu preciso fazer outros orçamentos. Ah, é porque você foi a primeira empresa que eu cotei. Então, quando eu dei um treinamento para uma empresa, a gente aplicou uma técnica muito bacana, porque essa era a maior objeção que eles ouviam, né? Eu preciso cotar com outras empresas. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram ali as 3 maiores empresas da região, que eram concorrentes diretas, que quando o cliente ligava para ele, ligava para essas 2 empresas, 3 empresas, ele fez o orçamento com essas empresas e ele falava para o cliente, não precisa ter esse trabalho, eu tenho os orçamentos dessas empresas aqui para você, você pode analisar. E se você, porventura, entrar em contato com eles e o preço for diferente, eu cubro a oferta. Cara, ele conseguiu aumentar em 20% os fechamentos dele. Porque ele fez um trabalho que, sei lá, se o cliente realmente ia fazer ou se realmente o cliente estava usando isso só como uma desculpa porque não estava tendo confiança, sabe? Então, você precisa estar preparado realmente para as objeções do seu cliente. Esse é um ponto fundamental nas vendas. As pessoas não conseguem enfrentar a objeção por medo do fracasso, por medo da rejeição. Elas têm medo de ser rejeitadas. Ah, o cliente falou que não pode. Ah, então tá bom, cliente. Aí pega a lista, vai para outro cliente. O outro fala que não pode e aí faz 50 ligações por dia e todo mundo falando que não pode, simplesmente ele vai aceitando. Para com isso. Pega o telefone e enfrente essa objeção. Responda a objeção. O máximo que pode acontecer é o cliente desligar na sua cara e não querer mais falar com você. Mas e aí? Lembre-se do padrão pré-estabelecido. Você precisa sair dessa zona de conforto e começar a enfrentar. E quanto mais não você ouvir, mais não, e você vai quebrando essas objeções, mais forte você vai ficar em relação às vendas. Seja ela presencial, seja ela por telefone, seja ela como for. Você precisa ter respostas para suas objeções. Sempre, sempre. Legal? Antes de passar para o passo 7, deixa eu ver mais uma pergunta. O Messias falou a verdade. Eu investi muito treinamento e não adiantou. Descobri que faltava a mesma energia. É o que eu estava falando, Messias, para vocês. Não existe resultado de treinamento de vendas sem mudança de comportamento. Por isso que dentro desse programa, o Elite de Vendas, o primeiro módulo é só comportamento. Eu trabalho crenças, eu trabalho motivação, eu trabalho propósito e depois eu venho com a parte técnica. Porque a parte técnica só corresponde a 30%. Simples assim, 30%. Isso explica porque que a gente chega dentro das empresas e tem um vendedor lá que tem 10 anos, aí tem um novato que tem 3 meses, e o novato vende muito mais do que o vendedor mais antigo. Por quê? Ele está com energia, ele está com um comportamento diferente daquele cara que tem tanto conhecimento técnico, mas não tem o principal, que é a energia, que é essa resposta de objeções, que é acreditar realmente que ele pode ajudar o cliente através daquilo que ele está vendendo. Então, Messias, é isso. Não adianta investir em treinamento de vendas, senão muda o comportamento das pessoas. Beleza? E o passo número 7 aqui do nosso processo de vendas é o fechamento. Horas, até que fim, né? Então, falamos de prospecção, qualificação, agendar essas reuniões, identificar esses problemas, a apresentação personalizada, responder objeções. Então, aqui você tem que investir tempo, fazer perguntas para o seu cliente, mais e mais perguntas. Por quê? As perguntas vão fazer o seu cliente refletir que essa objeção que ele está tendo não é real. Você tem que fazer isso com ele. Pergunte, pergunte, pergunte até ele ficar sem respostas. E aí você vai para o próximo passo, que é o fechamento. Esse passo 7 também, ele é um momento de muita tensão. O cliente, ok, ele se convenceu que você realmente vai poder atender ele através do que você está oferecendo. Só que aqui na hora do fechamento, os dois ficam muito tensos. Por quê? O vendedor não sabe por onde começar, se ele puxa o contrato de dentro da bolsa, se ele fala para o cliente, pede os dados cadastrais do cliente, ele não sabe por onde começar.
O cliente fala assim, mas será que eu pergunto para quando que ele aceita o cheque? Se pode ser no boleto? Então, uma coisa que eu sempre digo para as equipes que eu treino é o seguinte, quem é o maior interessado? É você. Então, você tome a decisão nesse momento. Se é para pegar os dados cadastrais do cliente, solicite você. Se é para pegar ali o talão de pedido, começar a preencher, pegue você. Não deixe o cliente nesse momento de dificuldade, porque ele está muito tenso por estar tomando uma decisão. E uma decisão que talvez vá mudar a rotina dele, da empresa dele, da família dele, através dessa venda que você está oferecendo. Então, esse é o momento de você acolher o seu cliente. Cara, tá tudo tranquilo, fique em paz, eu vou te ajudar através do que eu estou te oferecendo. Você precisa se manter com muita energia. Então, muitos vendedores passou ali nos 6 passos e chega aqui, o cara já relaxa, sabe? E aí começa a falar de outras coisas. Não acabou o processo de vendas. Então, a sua energia precisa estar aqui em cima ainda, até o cliente fechar. E principalmente no passo seguinte, que muitas pessoas acreditam que aqui acabou a venda. Quando eu venho aqui no 7º passo do fechamento, poxa, cheguei no escritório com o contrato assinado, yes, está fechado. Não, a sua venda não acabou. Não é porque você trouxe um contrato que você já está finalizado dentro desse processo. O próximo passo é o follow-up e entrega. É o que a gente chama de pós-venda. Eu preciso acompanhar esse meu cliente até o momento da entrega do que eu ofereci para ele. O que muitas empresas realizam é terceirizar isso para um saque ou para um pós-venda dentro da empresa. Eu indico que quem vendeu precisa fazer a entrega. O saque não sabe como foi a conversa, o que foi prometido, o que aconteceu. E por isso que tem muitos ruídos nessa comunicação. Do saque ligar para o cliente, gostaria de saber como foi, e o cliente, não foi isso que eu combinei com o vendedor. Entendeu? Então aqui, se você começou o primeiro passo ali do processo de vendas, faça você esse follow-up de entrega com o seu cliente. Veja se ele foi bem atendido conforme você prometeu, se a necessidade dele foi satisfeita conforme vocês conversaram. E aqui você vai estreitar um relacionamento fundamental para o nosso próximo passo, que é revendas e referências. Então, vendedores de alto nível, vendedores de elite, eles trabalham aqui, no passo 9, a todo momento. Então, se você conseguir concentrar suas energias aqui em revender para os mesmos clientes constantemente e principalmente esses clientes ser a sua indicação para outros negócios, você vai ver como os seus resultados mudam drasticamente. Então, muitas empresas estão ali sempre começando novamente o funil, quando na verdade eles têm um conteúdo, eles têm um meio onde eles poderiam estar trabalhando aqui no passo 8 e 9. Então, os vendedores que têm grandes resultados, eles trabalham aqui no 9 a todo momento. Eles revendem para os mesmos clientes, ele já conhece o cliente já confia nele. Então, sempre quando tem alguma novidade, ele já vai direto nesse cliente com exclusividade. Ele entende esse cliente, ele pede indicação para esse cliente e automaticamente seus resultados mudam de forma drástica, porque você investiu tempo em lidar com esses clientes. Bacana? Então, aqui foi um resuminho do que eu faço aí no treinamento Elite de Vendas, um processo de vendas eficaz que você pode aplicar dentro da sua empresa, independente do segmento. Então, eu já tive clientes assim, Priscila, eu trabalho na área de estética, funciona? Minha resposta para você é, se você precisa de cliente, esse processo funciona. Seja você fazendo ele sozinho, seja dividindo com alguém da sua equipe. Então, vai ter pessoas que vai trabalhar até o passo 4, do 5 em diante você faz ou outra pessoa faz. Então, é entender as habilidades e os talentos que cada um tem também dentro desse processo, para que o resultado venha para a empresa. Lembre-se, qual é o propósito da empresa, qual é a necessidade que ela atende no meio dela. Bacana? Deixa eu ler aqui para vocês. Perguntas. Vamos lá, tem bastante perguntas. Por que vender serviços é mais difícil do que produto?
e acabados e demora demais? Essa pergunta é da Marcela. Marcela, porque nós, seres humanos, nós temos a necessidade, principalmente, existem 3 tipos de clientes. Os clientes visuais, os auditivos e os sinestésicos. Então, o brasileiro, principalmente, ele é muito acostumado a comprar, pegar aquele negócio e levar para casa. É algo palpável. Então, o serviço é a venda de uma ideia, de um conceito, que muitas vezes o cliente vai demorar um período para ver o resultado desse serviço e ele não consegue pegar naquele momento. Então, a venda de serviço, ela é realmente um pouco mais trabalhosa por esse motivo, porque não é algo que o cliente pega o seu serviço e já tem no momento. Ele precisa de um tempo para receber isso, independente do serviço, né? Ah, se você vende um pacote de emagrecimento, não é na primeira sessão que a pessoa vai emagrecer, é um processo. Então, o serviço realmente ele tende a, nesse processo de 9 passos de venda, por exemplo, demorar mais um pouco para o fechamento. Então, às vezes, são 2, 3 reuniões que você precisa com o cliente para entender a necessidade. Então, entender a necessidade dentro do seu serviço é o que faz a diferença para que você consiga vender bem. Maiara, e quando não podemos cobrir a oferta da concorrência? Risos. Maiara, é identificar o cliente. Será que esse cliente ele está com você pelo preço ou pelo que você tem de valor agregado, né? Então, entende uma coisa, não são todos os jogos que nós vamos ganhar. Simples assim. Eu preciso entender até quando é uma objeção ou é uma condição realmente do meu cliente. Esse cliente é para mim? Porque às vezes você vai fazer de tudo para ofertar para o cara, para atender o cara, e o cara vai te dar tanta dor de cabeça depois. Então, na qualificação, você vai minimizar muito esse impacto de saber quem é o seu cliente. Às vezes não compensa mesmo, porque o custo operacional do seu concorrente pode ser bem menor do que o seu, por isso que ele consegue oferecer nesse preço. Ou o cara não está nem olhando para isso, ele quer vender, não está nem vendo, né? Então, se você tem o seu controle financeiro, você vai saber se isso realmente vale a pena atender esse cliente ou não. Nem todos os produtos são vendidos através de reuniões, tipo seguro de automóvel, como proceder? Não entendi o seu nome, mas vou responder a sua pergunta, né? Através do valor agregado, né? Ele não é feito através de reuniões, mas você precisa de algum contato com o seu cliente, seja um contato por e-mail, o cara vai contar para você, ele contou através de um site, né? O que muitas empresas estão realizando hoje é automatizando essas respostas, mas está faltando humanização. Então, o cliente ele vai fechar para aquela empresa que entendeu mais ele. Ou num telefonema do corretor, olha, eu recebi aqui o seu e-mail, te enviei a proposta, tem alguma dúvida? Então, assim, se o seu cliente, ele recebeu 5 propostas totalmente automatizadas no e-mail e você teve como corretor o diferencial de pegar o telefone, falar com esse cara, você já fechou com ele, porque nenhuma outra empresa está fazendo isso. Então, está se perdendo muito a questão da humanização, da questão com as vendas, e isso é um grande diferencial. Primo Motores. Tenho dificuldades com as objeções. Como melhorar? O segredo é a sua autoestima. A autoestima, ela é imbatível para que você tenha energia para responder objeções. Porque se a pessoa falar para você, eu não acredito em você, eu não acredito na sua empresa, o quanto você tem energia e autoestima para enfrentar essa objeção. Então, as pessoas com autoestima baixa, elas tendem a aceitar muito mais a objeção do cliente, porque elas não se sentem à altura do cliente. Fala assim, poxa, acho que ele tem razão. Acho que ele está falando uma verdade. Então, para você começar a enfrentar, aumente o seu nível de energia, entenda quais são essas objeções e treine. Treine com a sua equipe, treine com o pai, com a mãe, com o vizinho, com quem for. Olha, eu vou te vender isso aqui, eu quero que você não compre de jeito nenhum. E aí você vai treinando, isso vai ficando automático para você. E quando o cliente fala assim, não quero, você já vai, não quer por quê? E aí você começa a criar essa resiliência dentro da objeção. O Messias perguntou, como fazer perguntas sérias para descobrir dor ou prazer? Depois
Dê alguns exemplos para a gente, por favor. Messias, é o seguinte, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele trabalha com desentupimento. Então, a pessoa que vai atrás do desentupimento, ela está indo por dor ou por prazer. A pessoa que compra um carro popular, ela está indo por dor ou por prazer? Então, é entender o seu mercado, a sua necessidade. O cara que compra um carro popular, o cara que compra um Porsche, o carro vai levar ele para o mesmo lugar. A diferença está no status, no poder agregado ao produto. Então, assim, quanto mais status tem no produto, mais prazer envolvido no produto. Então, a pessoa que compra um celular básico, que funciona no WhatsApp, ou que compra um celular top de linha, que tem as mesmas funções, ela está comprando por dor ou por prazer? Então, quanto maior status, mais prazer envolvido na conquista do produto ou do serviço. Legal? Maravilha! Aqui, deixa eu ver se consigo mais uma perguntinha. Cristiano Porto Seguro. Priscila, qual a maior forma de captação de clientes por mídias sociais? É entender o seu nicho, é entender onde está o seu cliente, é através das campanhas patrocinadas, é alimentando as suas redes sociais, é ter um blog com conteúdo, é trazendo relevância na busca orgânica também do seu negócio, através da dor e do prazer do seu cliente, é responder perguntas, né? É essa interação. Esse é o maior meio de comunicação, a humanização no processo todo de captação que entra no nível 1, que é a prospecção. Legal, gente? Nossa, eu ficaria aqui horas falando disso, porque eu sou apaixonada por vendas, eu sou apaixonada por dar resultados para equipes de vendas. Então, foi um prazer imenso, já deu o nosso horário. Eu quero agradecer aí imensamente de coração a cada um de vocês que estiveram online aqui. Foram pessoas fantásticas, pessoas do Brasil inteiro acompanhando a nossa palestra online, aqui direto da sede da Local Web. Eu quero agradecer imensamente a Local Web pelo convite, estarem sempre aqui que vocês precisarem de mais informações, estarei sempre disposta a ajudar vocês. Vou deixar o meu contato aqui na tela para vocês. Aqui tem o meu site, tem o site do Treinamento Elite de Vendas, tem o meu contato. O Treinamento Elite de Vendas, ele acontece uma vez por mês, o treinamento presencial. E se você é de outro estado ou de outras cidades, gostaria de levar isso para a sua cidade, para a sua empresa, entre em contato com a nossa equipe. Será um prazer imenso estar conectado com vocês. Legal? Um beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!